11 horas em ponto, conexão com o Estúdio B, Everton Guimarães por aí, bom dia. E o time todo, bom dia pra vocês. Tamo todo mundo reunido aqui, né? Tava difícil de acontecer, né? Aí aconteceu na segunda, aí na terça não aconteceu, mas hoje é quarta-feira e tá todo mundo reunido e agora vai por muito tempo, viu? Um time todo completo aqui. Aliás, falando em time completo, é o que o Atlético não terá pro clássico, né? Embora tenha vencido ontem, um placar magro, mas de certa forma pegou o melhor time, né? A melhor campanha da competição e a coisa acabou virando, né? Então, enfim, a gente vai falar muito da vitória do Atlético ontem e já projetar esse Cruzeiro 2 América 1 que acontece logo mais. Tá certo, olha, 11 horas um minutinho, não vou estender, senão a gente começa invadindo aí o programa de vocês. Vamos ficando por aqui, um beijo pra vocês até amanhã e vocês aí, bom programa. Beijo a todos, obrigado, até já. Até amanhã. Até foi entrosado. Você ouviu Band News Minas, primeira edição. Oferecimento Férias pra Pular é no Tauá Caeté. Reserve tauá.com.br. Auzenco, desafie as possibilidades. Agora, Band News na área Minas. Oferecimento Cicobi, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. Não tô querendo desanimar a turma não, mas quem tá vindo aí de Nova Lima, aliás, quem tá vindo do Rio de Janeiro, vai passar pela Mutuca ali, exerça toda a sua capacidade. Hoje eu esqueci óculos, esqueci caneta, esqueci tudo. Mas nada pode ser pior do que pegar o engarrafamento na 040. Então você que tá descendo ali e vai passar pelo... Muito obrigado ao time, mas aí você fica sem... Na sua satisfação, é a minha preocupação, por favor. E aí vai passar pela Mutuca. Aconteceu alguma ziguezira ali. Tem resgate, tem um monte de... Tem uma bagunça ali. Muita paciência. Fica ligado na gente aqui, porque o Band News na área tá no ar. Tudo bem, senhoras e senhores? Tá de volta, né, o gostosão? Acabou agora, né? Agora acabou mesmo. Acabou, agora vai trabalhar. Agora vai trabalhar. Começou mesmo. Feliz 2025 pra você, viu, Everton? Ai. E aí, meu chuchuzinho? Ué, passando... Bela indumentária, hein? Obrigado, cara. É sempre bom receber elogio de você. Não pode falar, a gente empresta quando precisar, que não vai caber, né? Então, pois é. Mas aqui, eu queria destacar o dia 5 de fevereiro como um dia muito importante para o futebol, que nasceu um dos maiores gênios do futebol mundial e referência para muitas crianças. Parabéns, Cristiano Ronaldo. Eu acho que é aniversário do meu amigo Leonardo Sartini Carneiro hoje. Aniversário do Neymar, não é? Também é aniversário desse aí também, mas referência para as crianças é o Cristiano Ronaldo. Enfim, vamos. Quem foi maior, Valu? Quem é maior? Cristiano Ronaldo ou Messi? Essa pergunta ninguém nunca fez, assim, num programa de rádio e TV. Quem é campeão do mundo? Bom dia para você, HG, bom dia pro Thiago, bom dia pro Elton, bom dia pros nossos ouvintes ligados aqui no Band News, no 89.5. Falar de mais uma rodada do Campeonato Mineiro é falar da péssima arbitragem mais uma vez no jogo de ontem. Ninguém suporta o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Mineiro e os seus árbitros. É a pior arbitragem do país, disparada. Adorei, viu? O Valor já começou daquele jeito. Hoje o programa promete. É tudo muito ruim. Amém. Eu falei que eu tinha esquecido. Ele estava aqui na camisa. Esqueceu, em algum lugar. Só que aí o Eduardo Costa sempre me diz que enquanto você está lembrando que esqueceu, a cabeça está funcionando. Exato. Né? Dura que... Você só tinha esquecido onde você tinha colocado. Eu ainda disse ao Valu assim, Valu, assim como eu, você é uma figura de hábitos que você não abre mão. Por exemplo, eu chego em casa, eu coloco óculos, camisa, chave do carro, carteira no mesmo lugar. Se eu trocar de lugar, eu fico maluco e não acho. Você também é assim? Totalmente. Então não é só, você também eu também sou assim. Você não, né? Por que eu não? Não, porque você é cuca fresca. Não, eu coloco em qualquer lugar, eu tenho umas manias. Caderno, anotações, escapulário. Se eu colocar o escapulário no lugar errado, eu não coloco. E tem uma ordem, tá? De vestimenta, das roupas. Sistemáticos na área, né? A gente pode mudar de não é, cara. É pra não esquecer, cara. Eu tenho. Pelo amor. Daqui a 15 anos você vai chegar nessa fase. Com 4 travesseiros. 4.
E eles precisam necessariamente estar em ordem. Sim. meu Deus. O primeiro debaixo do colchão, os dois do meio e o que eu efetivamente deito a cabeça. Tem que estar em ordem, meu irmão. Porque se trocar a ordem, eu tô falando sério. Claro que precisa. Outra coisa, eu tenho uma outra Tem um mania que eu já alinhamento falei. do azulejo lá da cama no meu quarto, que se não tiver alinhado, não tem noite de sono, dorme com o irmão. guarda-roupa com a porta aberta? Fechada, Tem não que ser existe. fechado. É lógico, Não, que isso tem é que fato. ser. Peraí, mas aí também, lógico. até eu também. Aí É fato. lógico que tem que como você ser. dormir Mas com por que você tem que fechar a porta do A guarda-roupa? cadeira que Dá eu medo. assisto TV não pode estar virada para o monitor do computador. medo. Tem que estar virada para a TV, mesmo enquanto eu estou dormindo. Ponto. Eu tenho medo Meu da Deus, porta do guarda-roupa. É, os sistemáticos na Não, área sistemático, começando... mas olha isso aqui, ó. Olha o barulho que eu durmo, ó. Meu Deus, Se eu não ligar do cabine de avião. lado da minha cama, se eu não ligar esse barulho aqui do aplicativo. Ô, gente, eu tô ficando mais velho, eu tô Vou ficando mandar Eva uma cheio semana de pra sua mania. casa pra você ver como é que é o barulho que eu durmo. Não, você tem que... Meu irmão, eu tenho Vamos brincar! Meia-noite e meia. Vamos É brincar! porque você não tem uma cacatua. Se você tiver uma cacatua, você vai ver que vale a pena ter 10 filhos. Muito melhor do que uma cacatua que fica gritando desesperadamente. Mas eu já descobri isso com o valor. Ele me mostrou o valor do tratamento de uma cacatua. Ô, meus queridos, A vocês estão Calopsita. sabendo, né, que começou, né, o Band News na área, né? Com a produção de Bruno Amorelli, na mesa de som, Daniel Abreu, operação de vídeo aqui com Daniel Rosa e na técnica Luiz Felipe Ferreira. Nós estamos falando aqui, são 4 que ajudam a montar, mas tem outras dezenas também aqui dentro, todo mundo envolvido para levar até você o Band News na área que está no ar a partir de agora, sempre de 11 ao meio-dia na Band News. Você é nosso convidado, inclusive, a participar pelo nosso WhatsApp, que é o 992138343, e também lá no youtube.com/TV Band Minas, porque é rádio com imagem. Eu preciso só dizer aqui uma coisa. O Júnior Santos foi uma presepada. Foi uma presepada. E aí não venham... Eu estava vendo aqui, recebendo mensagens e tal. Não, porque ele não está ainda 100%. E nós estamos falando de comportamento de um jogador que levanta o pé numa dividida aos 50 minutos do segundo tempo, com o time ganhando por 1-0, num lance quase que na linha lateral, no meio-campo, uma presepada. Então, enquanto todo mundo estava preocupado com o Lianco, que é quem que normalmente entra com o pé assim em dividida, foi perder logo o jogador que foi a principal contratação, que poderia não, seguramente seria a válvula de escape do Atlético no clássico, porque pelo menos pra mim, o Atlético no domingo vai jogar no contra-ataque. Mas não seria. Não, como não? Qual o jogador mais rápido? Mas você tem visto o Júnior Santos jogar? Não. Qual o jogador mais rápido? Eu tô falando de características. Não, mas tem que ver o cara jogar. E além disso, ainda tem o Coelho. Ele não tá jogando que nada. se machucou. Você viu Mas quantos ele é jogos? muito melhor do Mas que o eu vi Paulinho, 3 jogos. Thiago. Eu acho ele melhor que o Paulinho. Então, E o por Paulinho? que ele não tá jogando nada? O Paulinho tava jogando alguma coisa Não, no fim do ano por que que ele passado? não tá jogando Mas nada? o Paulinho tava jogando alguma coisa no fim do ano passado? Porque quando precisou dele fazer gol, ele se escondeu. As temporadas. Se não fosse por ele, o time não teria chegado às finais, se querido. fosse ele, não ganharia do Caracas, não. Não precisava muito do Paulinho pra ganhar do Caracas. Se não é o Paulinho, não chegava nas 2 finais, precisava não, muito querido. do Paulinho pra ganhar do Caracas. E outra precisava coisa, muito do Paulinho pra ganhar do São Lourenço. Não conta pra ninguém, não, mas se não é o Paulinho, tinha sido rebaixado. Deixa eu te contar uma do coisa, Campeonato HG. Brasileiro. Toda vez que o conta pra Atlético ninguém, não, tá? precisou dele, ele não fez gol. O que tem a ver o Quando jogo não Paulinho, valia meu irmão, com absolutamente o nada, ele assunto fazia. que eu falei do Júnior Santos, da presepada dele? O Valu que trouxe o Você Paulinho que à puxou tona. o assunto. Ele trouxe o assunto Paulinho A à tona. culpa foi sua, Valu. Mas, certeza. voltando, o Júnior Santos não tá jogando nada. Quem tá jogando alguma Ô, coisa? Thiago, mas Ninguém no ô, Atlético, só o Thiago, Hulk. Thiago, Não, E o mentira, Scarpa? não. E o Scarpa? Thiago, mas- Natanael. Thiago, Bom lateral, hein? Muito bom Gabriel Menino. Toda vez eu Não, confundo o menino tá Eu bem. também gosto Ô, dele. Thiagão, mas não dá pra tirar a situação do Júnior Santos. O Júnior Santos para o clássico seria importante, independente se ele tá jogando bem ou não. São poucos jogos. O Júnior Santos ainda precisa entrar no ritmo. Ele chegou mais tarde lá no Botafogo, se encontrou com a equipe depois que o time voltou dos Estados Unidos. Então o tempo de preparo dele é muito curto. E eu acredito que ele ainda vai mostrar o potencial dele, que tem um poder físico muito grande. A gente viu isso na equipe do Botafogo. O recorte agora é um recorte até um pouco injusto. São poucos minutos dentro de campo. Se a gente for fazer esse mesmo, é claro que eu não estou comparando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou fazendo um comparativo só para a gente exemplificar esse início de trabalho. O Hulk teve dificuldades iniciais dentro do próprio Campeonato Mineiro.
Ontem foi até lembrado durante Cuca. a transmissão, culpa do Cuca. Com o próprio Cuca. Com o próprio Cuca. E também por culpa dele, que é no jogo justamente contra o Atlético, que o Atlético vence por 1-0, gol do Igor Rabelo, no Independência, que o Hulk vai até os microfones e reclama que a posição dele não era a posição que ele se sentia confortável e precisava de mais tempo dentro de campo, porque o Hulk ainda era substituído ou entrou durante um jogo do Campeonato Mineiro, ficou na reserva, depois ele pega e é tirado da equipe várias vezes ao decorrer do período, e é naquele momento que ele reclama. Eu acho que ontem foi falta de inteligência do Júnior Santos por 2 motivos. Primeiro, ele tinha recebido uma falta. O ideal ali, como o Cuca mesmo falou na coletiva, era ter caído, mas ele, pelo poder físico dele, ele não cai e ele segue na jogada e levanta o pé. Cara, aos 50 minutos do segundo tempo. Pô, é falta de inteligência, eu não quero chamar ele de outra coisa, mas faltou inteligência pro Júnior Santos e ele seria importante pro Atlético no clássico. Eu só discordo desse final, Elton, sabe por quê? E aí eu tô falando do momento. Eu não quero. O que eu tô falando aqui mas não é uma análise definitiva. Ele em campo? Não, óbvio que eu acho que ele seria interessante pro Atlético. Sim. Ele é a melhor escolha pro Atlético em termos de qualidade, dos nomes que o Atlético tem à disposição pro ataque. É que, nesse início de temporada, ele tá muito mal ainda. Sim, concordo. Tudo tem uma explicação, concordo. A explicação é justamente essa. Ele chegou depois na pré-temporada. Ele começou a pré-temporada com o Botafogo. Eu acho que ele é um baita atacante. Acho que ele tá mal. E é algo natural. Sim. De alguém que tá começando uma temporada agora. Como eu disse, a gente não pode fazer análise definitiva agora. Nós estamos no dia 5 de fevereiro. O Atlético começa a pré-temporada dele no dia 9. O Atlético não tem um mês de pré-temporada. Aliás, nem o Cruzeiro, que começou antes do Atlético, começa no dia 6, tem um mês de pré-temporada. Ninguém tem um mês de pré-temporada. Então, não é uma análise definitiva. É simples e objetivo em relação ao momento. Para mim, o momento dele é tenebroso. Ok, ele tá muito mal. ok, mas ele aí- toma tem tomado muitas decisões erradas. Erradas, sim, Thiago, mas ele precisa eu via de forma jogo. diferente, por exemplo, quando ele estava jogando no final do ano no Botafogo. Sim, Thiago. Mas acho que durante o ano ele vai recuperar isso. Então, mas ele precisa de jogo. E o jogo mais importante da primeira fase do Campeonato Mineiro para o Atlético é o jogo contra o Cruzeiro. É o único jogo que vale no Mineiro. Independente se ele tá na melhor condição física ou não, ter a presença dele seria sim uma válvula de escape, É seria óbvio. um ponto Não, a mas mais. velocidade, não força. trataria como válvula de escape Assim, hoje. O quê? É, para tem o sido, formato ele que o não tem Atlético vai sido. jogar no domingo? Mas ele não tem sido. Thiago, Talvez seja Thiago. melhor hoje, talvez hoje, pensando em termos de quem pode ser de fato uma válvula de escape desse time, talvez seja até o Coelho. Que também deve. Quer dizer, Eu acho que Não deve sei. ser o substituto do Júnior Santos, eu mas não talvez sei, ele né? seja mais não sei válvula de escape. qual é a hoje. gravidade da contusão dele. O Cuca disse que parecia não ser nada grave, mas o Cuca Eu não acho cravou, porque o Cuca não é irresponsável Eu para acho cravar. que vai. Mas independentemente de estar ou não, o Júnior Santos seria titular absoluto contra o Cruzeiro. Sim. Absoluto. Sim. E nada melhor para ele. E outra coisa, ele tá jogando efetivamente na posição que ele jogava no Botafogo? Ainda não. Não. Não, ainda não. Talvez não jogue por conta da necessidade. Tem que olhar a necessidade do time do Cuca. O time tá com várias necessidades. Muitas E assim, necessidades. claro que o Júnior Santos é responsável pela atitude dele, de medir mal ali o bote, de ter que chegado com a perna um pouco mais alto. O Coelho foi uma situação ali de jogo, mas eu quero chamar atenção para um detalhe sim, tá? Jogadores que chegaram depois, já em meio a uma extrema necessidade de serem utilizados no Atlético, porque o Atlético achou de bom tom iniciar a temporada com os 3 jogos com o time dos juniores. Isso não é para justificar, tá? Só para deixar bem claro. O que o Júnior Santos cometeu de erro é uma tomada de atitude dele. Isso não tem a ver com a diretoria, não tem a ver com o Cuca. Exatamente. Tá. E da mesma forma a lesão do Coelho. Mas eu vou ponderar sim que são jogadores que chegaram na extrema necessidade, precisando de jogar logo, tendo feito poucas sessões de treinos com o time principal. Isso tá na conta do planejamento do Atlético. Repito, tá? Vou falar mais uma vez. Planejamento. A atitude tomada pelo Júnior Santos não é responsabilidade do Cuca, nem do Vitor, né, nem agora do Brax, é dele. Lesão do Coelho é do jogo. Mas, gente, olha o que tá acontecendo. Todo jogo já para esse time
tá sendo o jogo mais importante. Em drama. Tá sendo o jogo fundamental. Mas- Ó, você fez uma sessão de treino. Pô, o Coelho entrou nas melhores condições Não, ontem? óbvio que não. Claro que não entrou. Mas por que ele entrou? Porque o Júnior Santos já tava acusando o cansaço. Porque já chegou jogando também contra o América. Então, cara, quando você planeja errado, de uma forma ou outra, o futebol acaba te punindo por vias que você nem imagina. Ô, Valu, eu Lembra- acho que é muito mais calendário do que planejamento, cara. A gente entra numa temporada que tá todo mundo contratando ainda, à exceção do Cruzeiro. E eu vou fazer, inclusive, essa ressalva que é importante. À exceção do Cruzeiro, nenhum elenco tá completo, ou próximo de estar completo. Tá todo mundo contratando ainda. O Palmeiras tá tentando ainda o Andrés Pereira, o São Paulo tá tentando um bocado de Mas jogador. isso que você tá falando é todo pra... mundo- Você falou de 2 times que têm a base formada, ó. É isso que eu ia dizer. E mas- não de nenhum mas deles está a passando gente- por reestruturação. Então a gente pode falar do Botafogo. O Botafogo perdeu 90% dos jogadores. Ele perdeu 15 jogadores, trouxe 5. E aí o Botafogo tá contratando. Cara, deixa eu falar, de verdade. A gente olhar pro campeonato estadual e nesse momento ter algum tipo de preocupação de vai ser campeão, não é isso vai não, ser... Thiago. o resultado, não é isso. a atuação. Não é falando isso. Cara, não Eu tem tô falando como, do que pode não estourar tem ao longo como. do ano. O atual campeão da Libertadores não tem nem metade do elenco formado. Thiago, o Botafogo buscar- tá buscando jogadores Buscar agora. referência, buscar Não é esse tipo de É que, referência. cara, hoje não tem como. Eu acho que não faz o menor sentido. O campeonato estadual começa no dia 18, 19. Então tá num ritmo legal o planejamento do atleta. É o normal. Eu também acho que não. Eu também acho que tá bom. não. Então Obrigado. Que o tá tudo ideal certo, seria fazer Thiago. o que o Cruzeiro fez. Só que, gente, isso é um time que vai fazer. 2. Thiago, Não são 3 clubes que vão fazer então isso. faz 4, 5, todo 10. sentido Não que o tem Valu como, está HG. dizendo, Não Valu, tem- ô, Thiago. Não faz, porque tá desconsiderando Como o calendário. faz? O calendário esdrúxulo e absurdo que é o do futebol Que brasileiro. ninguém sabia que ele existia, Thiago. Thiago. Então sabia os não. clubes têm que começar a brigar em relação a isso. Então, Thiago. Ó, mude este calendário. Thiago, estão falando Acaba com especificamente essa do Atlético, porcaria de Thiago. estadual. Mas aí então todos os clubes têm que Thiago, brigar. Estão falando Thiago. do Atlético, Mas Thiago. não é Estão só o falando do Atlético, eu tô falando de Botafogo, todo Palmeiras. mundo. Thiago. Todo mundo tá fazendo a mesma coisa Thiago. agora. Você tá dizendo Thiago. que o planejamento Thiago. tá correto? Não é que o planejamento tá correto, é que o momento exige isso. Olha, nós estamos numa temporada em que o Campeonato Brasileiro vai começar em março. O Campeonato Estadual, essa porcaria desse estadual, começou antes do normal, no dia 19 de janeiro aqui em Minas Gerais. E os clubes estavam jogando uma pré-temporada nos Estados Unidos. Isso é esdrúxulo. O nosso calendário é esdrúxulo. Então, Ô, por que Thiago, foi aceitar Thiago, um porque negócio foi, da temporada? esse é o questionamento do planejamento. Por que foi? aceitam? Porque nós ainda dependemos das federações. O dia que essa federação de M acabar, aí acabou. Aí O vocês que vão a ver. federação tem a ver com a decisão do A Atlético decisão de foi do jogar? Atlético de jogar nos Estados Unidos, Thiago. Peraí. A federação tem a ver por quê? Porque ir para os Estados Unidos é Daqui a pouco você vai engolir o microfone. eu sou muito É. afoito. E não adianta, eu chego o microfone pra frente, Tá você bom. chega Ele chega o corpo pra frente. Se eu colocar o microfone no meio da Internacionalização- mesa, você sobe na mesa. Ô, Thiago, não fala essa frase aí, não. Internacionalização de marca. E é importante sim. Eu tive a oportunidade de ir pela Band à Flórida e para acompanhar os jogos. Cara, vocês têm que ver os torcedores. O cruzeirense, o atleticano Você acompanhando esperava o que time. fosse diferente? Isso é maravilhoso. E tem que acontecer sim. Eu acho que os clubes cometeram alguns erros. Tinha que, por exemplo, ter uma van, ou sei lá, o que quer que seja. Uma loja. Uma loja móvel, itinerante dos clubes, onde eles estivessem. Eu acho que isso tinha que ter. Mas foi muito legal. E isso quando é no interior, importante. Isso E quando é no importante. interior? Aí Mas aí no interior você pode ir lá e fazer 2 jogos. Não precisa fazer 5, 6. Concorda comigo ou não? Mas ninguém vai fazer 5 jogos no interior. Não, eu queria é o seguinte. Claro que faz. Esse ano não. Tá na Não moda. faz que os clubes vêm mandar os jogos aqui. O Itabirito vem mandar aqui no. Aliás, tá na moda não. É necessário que quando você No faz Independência. um trabalho desse, como o Atlético e Cruzeiro fizeram lá, e depois apresentem o tal do relatório. Então, relatório na minha mesa. Relatório na minha mesa, para mostrar quais foram os reais benefícios. Aqui. Porque é o seguinte, treinador não vai chegar, peraí, treinador não vai chegar aqui, nem do Cruzeiro, nem do Atlético, nem diretor chegar aqui e meter a marreta na Copa Mickey. Não vão. Ninguém vai dizer. Mas nem no Mineiro eles fazem. Só que por trás dos microfones, sabe, pelo telefone, pelo WhatsApp, eles falam, programação de merda. A programação foi errada. Tá tudo errado. Não se pode chegar, por exemplo, e aí falando do Atlético, 36 horas antes de um jogo contra o América. Não tem como você pegar, deixar o sub-20 aqui, porque é o seguinte, campeonato estadual não vale nada para quem ganha. Mas para quem perde, você sabe que mexe muito nas estruturas. Então, pera lá, não Pra dá mim, para segue amenizar. não valendo nada. Agora, Quem quer que a gente começou a falar do Júnior Santos e já tá falando de calendário, Mas hein? só pra Meu falar, Deus. fechar
assunto calendário, e a Escutou participação a do tempestade. chat aqui, o É hora de Sérgio vibrar. G mandou a seguinte situação: São Paulo, Flamengo, Cruzeiro foram para os Estados Unidos e somente o Galo tá errado em ter ido. Deixa eu explicar, o Sérgio G. O Atlético fez um jogo lá no dia 25, ou seja, ele foi o último clube a sair dos Estados Unidos. O Flamengo foi pra lá e fez um único jogo. O São Paulo foi pra lá e fez um único jogo. O Cruzeiro fez 2 jogos, um sendo o último, o primeiro que o Atlético estava fazendo. Então os times se planejaram para ir para lá mais cedo e voltar mais cedo. Por isso a crítica. Por exemplo, o Cruzeiro não fez nenhum jogo sem os seus principais jogadores. Ele usou um time alternativo, reserva, mas com força. Um time eficiente que enfrentou a equipe do Tombense. O Atlético, por 3 jogos, teve que colocar os jovens da base, tão criticada por culpa do próprio Atlético. Fim. Respondido, né? E o Cruzeiro não dividiu a parte inicial da pré-temporada, né? Não começou aqui e depois foi... Não, ele fez a parte inicial da pré-temporada, os clubes ainda estão em pré-temporada, ele fez toda essa parte nos Estados Unidos, né? Isso. O Atlético iniciou aqui, se reapresentou aqui, aí no meio das sessões de treinos, foi para os Estados Unidos, continuar treinando lá e para depois jogar. A questão não é ter ido ou não para os Estados Unidos, é um planejamento. Você não podia entregar 3 rodadas do Campeonato Mineiro na mão do Sub-20. Mas mudou o quê, Valor? Só mudou nada, corrigindo aqui, o São Paulo que é fez... líder do grupo dele. Peraí, Pra só, você tá tudo certo, só pra eu tá corrigir, tudo Thiago, bem. desculpa. O São Paulo fez 2 jogos, jogou contra o Cruzeiro e contra o Flamengo e depois voltou pra cá. Mas em tempo, tá? Nada, o primeiro jogo de São Paulo também é com Sub-20. São Paulo faz o primeiro jogo com Sub-20. Mas, enfim. Gente, ó, o que mudou o Atlético ter feito 3 jogos com Sub-20? Muito. Só Tá se olhar em risco pra a tabela. classificação. Mano, na minha tabela, o Atlético é líder do grupo dele. Não, peraí. Não sei na sua. Peraí. Depende dos jogos de hoje, né? Tem que secar. Ele entrou em campo ontem com a obrigação de vencer. Ele vai pro clássico com a obrigação de vencer. Ou Não então vai contar pro clássico com a com. obrigação Isso que eu ia de te vencer. dizer. Ou então contar com o favorecimento pelos resultados ali. Você quer apostar que o Atlético vai se classificar em Não, primeiro? não. Isso aí é outra história, Thiago. Isso aí é outra história. É que nós estamos com situações diferentes de elenco, de necessidades, sabe? E você sabe muito bem que você não é bobo. Você tem seus contatos, você recebe mensagens, que diante dos microfones fala-se uma coisa, né? Tá rindo por quê? Do Milton Bozo? Eu te acho engraçado. E à Você frente tá dos querendo mudar o microfones, assunto, e à HG. frente Você dos tá querendo mudar o microfones, assunto. outra coisa é falada. Então eu tô de acordo com o Valu, quando o Valu diz que a necessidade de botar para jogar, para resolver os problemas que estão claros. Ontem você ouviu atentamente, tinha a coletiva do Cuca. Sim. Você viu que ele falou, estamos aqui Sim. com o Vitor, com o Sim. Paulo Braga, Mostrei pro Valu. com o Siga. Mostrei pro Valu. Legal, e a elegância do Cuca, para lembrar mais uma vez a necessidade. Então você tem razão. Aliás, quando é que você está errado? Eu não me lembro a última vez. Quando ele disse que o Messi era melhor do que o Cristiano Ronaldo hoje, cedo. No início do programa, você pediu pra apontar, eu respondi. Mais uma sonora do Cuca, né? Que a gente pode analisar e pode entender que realmente o Cuca tá atento, tá querendo buscar nomes, falou do Siga, falou do Paulo Brax. Então, assim, o Atlético tem suas carências. E tem suas carências. Gente, o próximo jogo contra o Cruzeiro, o Atlético tá sem as suas das principais contratações, né? O Coelho e o Júnior Santos. Os 2 jogadores que vieram para ser os velocistas, para ajudar o Atlético em algo que não tinha na temporada O passada. Coelho já é uma certeza que não joga? Não, eu tô falando assim, pode ir, pode ser né? que não, Vamos né? esperar, o Atlético deve anunciar nas próximas horas aí como que tá a situação do departamento médico em relação ao Coelho. Vamos aguardar isso. Mas o Atlético pode, com o Júnior Santos é certo, sem o Coelho também. E aí vai sobrar pra quem? Quem pode ser o titular do Atlético contra o Atlético? O Bernard. E o Bernard continuando nessa baixa. Horrorosa a Baixa. entrada do Bernard ontem. Ontem foi Pavorosa. assustadora. Pavorosa. Assustadora. Impressionante. Com Sabe que a sinceridade, impressão que me passa? A impressão que me passa é que ele entra numa rotação de futebol de base com relação ao futebol de profissionais. Ele entra numa rotação muito abaixo. E o que me chama a atenção é que ele não responde quando ele tem que jogar, como em boa parte do jogo ele jogou ontem, que é também ajudando, fechando espaço, tentando se defender. E quando a bola cai no pé dele, ele não consegue acertar passes. E ele não consegue driblar. HG, o primeiro lance do Bernard ontem era um passe tranquilo pro Hulk.
Ele joga as costas do Hulk. Então, assim, aliás, só pra dizer, o Cuca tá com muitos problemas, né? Olha, do banco ontem, eu não gostei. Eu só acho que o Saravia entrou ok. Mas o Palácios. Pra cumprir a função defensiva. O Palácios Que também. isso? O Bernard. E vou falar mais, tá? Até me surpreendendo. O Otávio. Também não gostei da maneira que entrou o Otávio ontem em campo. Achei um tanto disperso, tentando forçar alguns passes. Mas eu acho que a notícia boa pro atleticano, dentre outras, além da vitória, eu falava que antes do jogo, eu falava após o jogo contra o América, achei naquela oportunidade o Hulk, Scarpa, um tanto desconectados, e eu falei aqui, mesmo no Band News na área, mais do que em qualquer outro ano, o elo da corrente foi-se embora, que era o Paulinho. O Júnior Santos pode ser esse elo de uma outra maneira, dentro das funções dele, mas o Scarpa e o Hulk precisam dialogar. Quem nos acompanha aqui no Band News na área lembra de eu falar isso a respeito depois do jogo contra o América. Achei o Hulk muito, vou decidir daqui, o Scarpa, vou decidir de lá, e não se... Olha pra vocês verem, com todos os problemas, os últimos 2 jogos, em cada momento em que eles conversaram uma vez em cada jogo, eles simplesmente decidiram os jogos contra o Vila e contra o América, e ontem contra o Atlético. Eles têm essa capacidade. Então, é muito bom pro Cuca, é muito importante pro time, especialmente nesse começo de temporada no Campeonato Mineiro, onde o Atlético precisa de fazer os resultados, que eles dialoguem, porque a capacidade de saírem coisas boas é muito grande. Gente, só destacando aqui que não há uma análise criteriosa sobre o desempenho do Atlético, pelo amor de Deus. Estou falando de 3 jogos depois da volta, né? Da Copa Mickey, são 3 jogos. Né? Então, nós estamos falando de 3 jogos. Não é uma análise no desempenho do time, mas tem que jogar um pouco melhor do que no segundo tempo, resultado expressivo e etc. Então, não é isso. Mas e outra coisa, o Atlético, além do pouco gente. tempo de trabalho, tem uma mudança de filosofia com a chegada do Cuca, tem um aspecto físico. O time ainda está preso. Eu acho que ontem, durante a transmissão, o segundo tempo. Ontem, durante a transmissão, eu não sei se o Rogério Correia que chamou a atenção na hora da transmissão, ou se foi o Henrique Fernandes, sobre o Cuca não bater as faltas, não sentar o pé nas faltas. Eu sou o Hulk, desculpa. Não bater as faltas. Notas claramente que parece que há um certo receio de soltar. Tipo um controle de carga mesmo. Não sei, talvez seja isso. Então ninguém está cobrando esse desempenho todo, que muita gente está achando que nós estamos cobrando aqui, não. A gente está pontuando que o Atlético venceu um bom time. Como é bom esse time do Atlético, hein? Bom, bem treinado, com boas peças. Exatamente, muito bem treinado. Muito bem treinado, sabe? Impressionante, assim, a organização do time. Então não foi qualquer vitória. Então o Atlético venceu, eu acho que mereceu a vitória. Gostei do time no primeiro tempo, no segundo achei medonho, mas, e aí é bom destacar o adversário. Agora, a gente está pincelando aqui onde aconteceram os problemas também. Sim. O Hulk, o Scarpa colar no Hulk, o Valu destacou, funcionou bem mais uma vez. Agora, onde estão os problemas? Tá aí, a gente tá falando. O Júnior Santos ainda não deslanchou e ainda cometeu a presepada, o Coelho e a contusão, o Bernard entrou mal, o Otávio entrou mal. O Scarpa eu achei que foi bem, gostei do Gabriel Menino, que o Gabriel Menino, tem muita gente, eu até recebi mensagem aqui, e aqui no chat também as pessoas estão comentando, tá com força excessiva. Não, quem acompanhava ele no Palmeiras, ele joga da mesma forma que ele jogava no Palmeiras. Mesma forma. E agora, eu queria destacar também o Natanael, né, Everton? Muito bem. Muito bem esse garoto, ele veio, muitos não acompanhavam o Coritiba nos jogos da Série B, mas um menino que já vinha mostrando capacidade lá mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro. Teve torcedor que questionou por estar vindo do Coritiba, por estar vindo de uma Série B, mas está aí, mostrando desempenho, mostrando qualidade, mostrando entrega, mostrando capacidade de ir ao fundo, levantar a cabeça. De novo eu falando isso em Valor. Que ponto chegamos, né? Quando elogiamos o lateral por ele levantar a cabeça. Porque a gente estava tão acostumado a ficar vendo laterais que vão ao fundo com a cabeça baixa e cruza por qualquer lado, que quando a gente vê um jogador jovem igual o Natanael ir ao fundo, levantar a cabeça o tempo todo, toda jogada que ele faz, ele levanta a cabeça batendo direto de primeira para cruzamento, ele levanta a cabeça, como dando o corte, ele faz muito isso, de dar o corte e puxar, se posicionar, colocar o corpo para o lado direito para pegar
e fazer a alçada na área para conseguir um bom cruzamento. Então, destaque para esse garoto aí que tá jogando muito bem com a camisa do Atlético. Eu gostei mais do primeiro tempo dele, como o primeiro tempo de todos, como né? todo do Atlético, né? Mas eu acho que no segundo tempo, em que pese ser a quarta partida do Atlético, foi muito pobre o jogo do Atlético, né? Ficou vivendo a base de tentar esticadas que não surtiram efeito. O Atlético, ele ficou com uma posse, mas uma posse que o Everson praticamente não fez nenhuma. Mas porque defensivamente o Atlético se organizou melhor, né, Paulo? Se a gente for olhar contra o Vila teve mais chances que fizeram o Everson trabalhar mais do que contra o Atlético, pegando o segundo tempo. Mas porque precisa, né, de uma saída, que o Atlético, claro, é um time muito bem treinado, é a melhor campanha do campeonato ainda até o dia de hoje, mas também tem as suas limitações técnicas, né? O Atlético precisa de ter uma solução no segundo tempo, em que pese que é começo de temporada, a perna mais pesada no segundo tempo, mas o Atlético basicamente se limitou, e eu quero destacar aqui, para mim, o Hulk carregou nas costas ontem ao lado do Scarpa, mas eu dou destaque mais pro Hulk. Chamou faltas no momento que era muito importante tirar o time um pouquinho de trás, e ele começa mais uma temporada com a camisa do Atlético se destacando para mim. Eu acho que contra o próprio Vila Nova, os dois foram os que chamaram a responsabilidade, total, até no lance do gol. Total, Thiago. O Hulk tem uma bola no jogo contra o Vila Nova que ele recebe pela ponta esquerda, pela intermediária ofensiva do lado esquerdo. Ele dá uma cavadinha buscando o Scarpa dentro da área, no meio de 3, 4 zagueiros. O Hulk é um caso a ser estudado. O Hulk é impressionante. Impressionante. E do lado do Scarpa, que também é impressionante. Sem dúvida. Eu acho que não no mesmo patamar do Hulk, mas um patamar bem próximo. O Atlético tem 2 grandes jogadores no setor ofensivo. A gente está falando aqui, a gente falou aqui na segunda-feira sobre o Cruzeiro do Wesley Carvalho jogar mais solto, né? Mais leve. O Scarpa tá gostosinho em campo, hein? Demais. Soltinho. Demais. Ele E vem pela falou direita, isso depois, né? Na ele entrevista vem que ele deu Falou. depois do jogo, ele falou assim: tô voltando a jogar na minha função, eu tô me sentindo mais leve, tô me sentindo mais no controle do jogo. Então, a tendência com os jogos é que eu consiga me desempenhar melhor ainda. Então, assim, a esperança do torcedor atleticano tá nessa situação de Hulk e Scarpa. O Júnior Santos, que não é aquele, mas é o nosso Júnior Santos, hein? Mandou um superchat aqui, uma pergunta que vale para todos vocês. Começa com você, Thiago Fernandes. Ele tá cobrando aqui, pedindo pra gente chamar a atenção sobre a não utilização do Fausto Vera. O que a gente acha disso? Eu acho nada ele maravilhoso, passou a não né? jogar mais. Bom, né? Eu acho bom. Cara, eu honestamente não gosto. Eu acho que o Atlético gastou muito dinheiro com um jogador que não vai render, não vai entregar nessa temporada. Eu tenho um grande problema que eu vejo o Fausto Vera e acho que o Atlético só o contratou porque o ex-treinador do clube era um grande admirador do futebol dele. Pra mim, são 5 milhões de dólares praticamente jogados fora. Ô, Thiago, Eu não gosto, me explica- não gosto. Acho que tem muita dificuldade do ponto de vista de saída de bola, muita dificuldade na marcação. Você estava lá nos Estados Unidos e estava acompanhando. Sim, O Vera foi tolar das 2 partidas. das 2 partidas. Das 2 partidas. E ele não foi mal. Você pegar e falar assim, não, foi um desastre. Não, Não eu foi. também acho que não. Não foi. Foi normal, um primeiro jogo muito pegado, muito disputado, que foi o jogo contra o Cruzeiro, depois o jogo contra o Orlando. Eu acho que o primeiro tempo do Atlético não foi o melhor, foi o segundo tempo o Atlético criou mais oportunidades, mas enfim. Falando do meio-campo do Fausto Vera, ele teve as 2 oportunidades ali. E eu acho o recorte muito pouco para não dar oportunidade para ele dentro do Campeonato Mineiro. E a minha explicação é a seguinte: o Fausto ele faz muito bem a função de primeiro volante. E hoje quem está sendo usado como primeiro volante é o Alan Franco, que não é a melhor função do Alan Franco, convenhamos. Então, eu concordo, é o Júnior Santos, né, que mandou a mensagem aqui pra gente, Isso. pelo menos do questionamento, do porquê não dar oportunidade pra ele, sendo que lá ele jogou um jogo dificílimo contra o Cruzeiro, Sim. e não ter a oportunidade de fazer a sua função Mas, aqui ô, Eltinho, e colocar o pensar. Alan Franco. O Cuca pede o Gregory do Botafogo. Até Sim. acho que não virá, tá? Até acho que não Não, virá. não hoje. vem. O Cuca pede o Gregory do Botafogo, que é mais um volante. O Atlético já tem o Otávio, que tem recebido oportunidades, o Gabriel Menino e o Alan Franco. O Atlético quer mais um volante. Chega mais um volante. Teria ainda o Paulo Vitor, que é da base, mas... Mas também não... Entre ele e o Fausto Vera, eu prefiro usar o Paulo Vitor. Não. Aí também você tá de brincadeira. Sabe por quê? Paulo O Paulo Vitor, Vitor tem uma- lamentavelmente, Não. não virou. Eu não Não, tô calma. aposentando... Não, peraí. Calma. Não tô aposentando, não. Mas eu Não. acho que um Você empréstimo... tá assim, falando que eu ele acho não que um virou, você tá assim. empréstimo... E virou?
Então, mas é melhor Me cita um jogo. Peraí. Mas é melhor você apostar no Paulo Vitor, que vem da base, ou é melhor apostar no Fausto Vera custando 5 milhões de O dólares? Fausto Vera custando 5 milhões de dólares, você pega o não, Paulo Gagê, Vitor, que empresta e loucura, põe ele velho. pra rodar. Por que é melhor apostar Porque no no Fausto Atlético o Vera? Paulo Vitor vai ser o quinto reserva da posição. E um jogador de 5 milhões de dólares vai Mas ser você o quer quinto que então reserva tudo da bem, posição. mas aí você vai pegar um jogador Troca de 5 ele em milhões. alguém. Ah, então Mas peraí. ele tem que ser moeda de então, troca. Então é melhor que você empreste o Paulo Vitor e troque o Fausto Vera com algum time por algum jogador. Sabe o que é problema de buscar só jogador que o técnico pediu? E aí eu vou só colocar um porém quando eu falar sobre técnico. Você tá falando isso só porque foi o Milito? Não, então. Só porque eu foi o vou fazer Milito, um porém. Thiago. Qualquer técnico. Não, você tá Qualquer falando isso porque foi o técnico. Milito. Sua Só implicância tem- com o Milito é um só negócio tem- chato. Não, já até acabou, já não tá nem aí mais. Claro, ele não tá aqui Você mais. busca o técnico, o jogador que o técnico pediu. O jogador vai ser treinado no ano seguinte fatalmente por um novo técnico. Porque no futebol brasileiro é assim. A exceção do Palmeiras, que está há 5 anos com o mesmo treinador, no futebol brasileiro é assim. No ano seguinte, o jogador é treinado por um outro técnico. O Fausto Vera é um jogador que só rende com um treinador. E agora? Vai fazer o quê com 5 milhões de dólares gastos num jogador igual a ele? Vai cobrar da direção. Pois porque é, pagou, então, exatamente, esse é o problema. É. O único, porém, que eu tenho visto nos últimos anos, pelo menos pelo lado do Atlético, é o Cuca. Que ele busca e os caras continuam e ainda continuam rendendo. Ele buscou em 2013, os caras renderam em 2014. Vocês acham que Ele na hora buscou que em esse time 21, encaixar, rendeu em 22. Fausto Vera pode ser útil? Não, eu não sei, mas eu vou replicar o que eu disse ontem nos Donos da Bola. Pra mim, camisa 5 hoje, com as opções que o Atlético tem no elenco, em termos de proteção à cabeça de área, leituras de espaços a serem preenchidos, não tô dizendo que ele é o mais rápido nem o melhor, mas o Fausto Vera é o da posição. O Alan Franco, pra mim, tá deixando a desejar. Quando a gente pega um lance como o lance do gol do América contra o Atlético, isso fica muito claro. Onde o Natanael consegue desarmar o jogador do América, que agora me fugiu o nome, dentro da área, salvo engano, é o Figueiredo, que o Natanael consegue desarmar e a bola acaba sobrando pro Fabinho, né? Fabinho. Isso? Fazer o Fabinho gol. fazer o gol. O Natanael faz a dele. O menino, beleza, o menino ele é muito importante com a bola no pé, mas desculpa, ele não preenche espaço na cabeça de área, tá? Ele tá, inclusive, pra mim, sobrecarregando o Alan Franco, que não é o 5 da vez. Exato. O Vera, eu não tô dizendo que o Vera tem que ser o titular, pessoal. Eu só tô falando que, na minha percepção, em termos de proteção à defesa, o Vera é um 5 nato. É um 5 nato. E o Cuca não vai utilizá-lo, beleza, mas ele conhece mais de proteger a cabeça de área pra mim do que o próprio Alan Franco, que tá ficando sobrecarregado. Repito, o menino ótimo, tá ajudando o Scarpa, tá com mais volume do lado esquerdo, tá sendo um baita companheiro pro Arana, mas no momento de voltar, o menino, você pode ver o lance do América, o menino tá lá no círculo. Gabriel Menino é o substituto do Zarate. O menino tá lá no círculo central, mas então ele tem que fazer e correr igual o Zarate 21. Por enquanto, pra trás, ele não tá correndo não, Thiago. Calma aí, tá começando o ano. Não, é só você... Não, eu tô super calmo, Tá começando o ano. eu só tô falando no lance do gol. Você não pode colocar... Joga pra cacete. Você pode colocar lá o Tá Yaya jogando Touré muito, o pra Gabriel jogar de muito. primeiro volante. Se mais gente no meio campo não ajudar, vai sobrecarregar. E queria aproveitar, né, agradecer o Danielzinho, que deixou essa deixa pra mim ainda, parabenizar, né? Que bom, né, que o Alisson tá lá no Sul-Americano representando a seleção brasileira e acho que seria de grande... Eu acho, né? Não tenho certeza, diante da expulsão do Júnior Santos. E a gente não sabe se o Coelho não vai estar 80% pro Clássico, ele pode até ficar disponível. Não tem um jogador de ponta, mas o importante é o planejamento de estar servindo Nossa. a belíssima seleção O que brasileira o no Valu tá fazendo com Sul-Americano. você hoje é Obrigado, viu, Daniel, por me lembrar essa. Peraí, Valu, peraí, Valu, peraí. Almoçou cedo, Valu, você Eu hoje. não sei, né? Mas acho que 11h38 talvez, da manhã, com cara. as opções que o Atlético... Talvez, eu não tenho muita certeza. Talvez o Alisson fosse pelo menos pegar um banco, né? Pra domingo. sobremesa? Talvez você tenha razão e o Cuca esteja errado, né, Valu? Não, eu não tô falando... Porque o Cuca nem Não, citou o nome dele. Não, Aliás, o Cuca, ninguém do Atlético citou o não, nome dele. você tá fazendo Isso não igual o Abel desqualifica- Ferreira. Eu não quero o isso lugar do não Cuca, deixar bem desqualifica. claro. O que eu coloquei Isso foi não outra desqualifica o situação. moleque, que, aliás, eu acho Você que tá o moleque fazendo tem igual o muito Abel potencial e acho que o Eu Atlético não está tenho correto pretensão. em não ter vendido. Mas ontem o assunto era de usar ou não o Coelho no jogo de domingo. De usar ou não o Coelho no jogo de domingo. Em momento algum, o Cuca mencionou que, poxa, que pena, né? O Alisson não está aqui. E outra coisa, dizer que não valoriza passe de atleta atuando, mesmo que seja numa seleção bizonha e bizarra, como é a seleção de base. Gente, o Moscardo, que era um moleque de altíssimo potencial, tem sido criticado. Inclusive, tem gente colocando em dúvida, em xeque o trabalho dele. Então, quer dizer, agora pegar isso aí, do Daniel, o oportunismo do Daniel e o seu,
de num momento como esse, né? Porque se o Júnior Santos não é expulso e o Coelho não se machuca, você não ia lembrar do nome do Alisson. Mas aí o oportunismo de você Eu falei usar o antes de argumento ontem. pra calçar Ainda bem sua... que uma palavra que eu odeio, tá? Que é narrativa. Eu ainda odeio bem essa que quem palavra. nos acompanha sabe que eu critiquei antes do que aconteceu ontem. Pois é. Pois Mas usou agora como forma de Ele oportunismo. tá te provocando, ele tá te provocando. Não, mas claramente. não consegue não, porque eu tô tranquilo tomando a minha aquíssima geladinha aqui. Geladinha não, porque eu não posso. Falando em aquíssima geladinha, gente, ontem antes da bola rolar, perdão, eu abri a minha Ecobir Lager, porque se tem futebol, tem Ecobir. Se tem futebol, tem Ecobir. E aí, tomando a minha Ecobir Lager ontem, e eu já quero aproveitar, deixa eu só achar aqui o número, tá aqui, ó. Quero aproveitar para dizer para você que quer ser um distribuidor da Ecobir, de repente levar os nossos barris de chopp aí para o seu ponto de vendas, para a sua choperia, para o seu restaurante, para o seu bar, ou vender os produtos Ecobir, incluindo, além do chopp Ecobir na garrafa, na barrigudinha, na long neck, na garrafa convencional, toda a linha de água aquíssima, a mais pura do planeta, e quem toma vinho tem que harmonizar com a aquíssima, que é a mais pura do planeta. Você pode fazer contato conosco, ou se vai fazer um grande evento, precisa de uma grande estrutura e chopp de extrema qualidade, chama no WhatsApp. Atenção, anote aí que é o 995407788. 995407788. Fala direto com o Lauro, fala direto com a nossa equipe de vendas da Ecobir, que, aliás, se você quer consumir, nossos produtos estão à inteira disposição em todas as lojas da rede ABC, BH e aí outras grandes redes como Rena, Santa Helena, e aí é pelo estado todo. E se você é um ambulante, quer trabalhar com os nossos produtos no carnaval, com vantagens para você que é ambulante, chame agora então no telefone que eu disse agora há pouco e vou repetir. Atenção, que é o WhatsApp 31 995407788. 995407788. Se tem futebol, tem Ecobir, beba com moderação. 8 não, gente, peraí. 11h41. Vamos dar uma passada aqui nesse Cruzeiro 2 América 1? É assim? Vocês não querem? É esse o resultado? Cruzeiro 2, América 1, logo Vai ser mais a 2 a 0, bola vai rolar. HG. Ontem Tem teve um um cara... palpitômetro Anota daqui aí, a tá? pouco, Ontem você já pegou e já deu Ontem spoiler? teve um cara que me chamou no WhatsApp e perguntou assim, mas como é que você está falando que o Atlético ganha de 2-1 se o jogo ainda não aconteceu? Eu falei, porque eu tenho esse poder. Eu errei o placar, mas acertei o ganhador. E a diferença de gols. Mas Diferença antes de disso, gols. o Daniel chamou a atenção aqui para o nosso Grita Torcedor, que tem áudio aqui de ouvinte, falando ainda sobre o Júnior Santos. Então, Grita Torcedor no ar. Grita Torcedor. Bom dia, aqui tá falando Júlio, daqui de Porto Seguro, Bahia. Faço parte aqui do consulado Galo Seguro. Mandar um abraço para toda essa galera daqui de Porto Seguro, tanto os moradores quanto os turistas que nos recebem, que aparecem aqui diretamente, né, de Minas Gerais. Pessoal, falando aí de Júnior Santos, né? Rapaz é bom, tá fora de forma. E a gente tem que avaliar também que se o Hulk tivesse soltado a bola em 2 ocasiões aí para um rapazinho aí, ele entraria sozinho com o goleiro. E temos que entender que ainda não tem ninguém bem ainda fisicamente. Mas esse time vai engrenar, vai dar gosto ainda. E aqui é Galo. Um abraço aí a galera aí da Band News. Bom, então tá aí. Terra boa, hein? Primeiro o Valu Ei, tá Valu. aqui, é meio emocionado. O Valu tá porque até emocionado, viu? O Valu ama aquele lugar lá. Aliás, todo o litoral baiano, né, Valu? Tem condição, sul da Bahia, conheçam. Não, e o barulho, eu não sei, mas vozes da minha cabeça, parece que tá de escuna. Coloca, se depois escutar Saudade da Chemoá, ô, Nossa, Porto Seguro, eu te amo. Eu te amo, Porto Seguro, com todas as minhas forças. E falando do que ele abraço. falou, né? Ele tá certo. Realmente o Júnior Santos vai se encaixar nesse time do Atlético Vai. aí, quando ele estiver na forma física, Só vai eu também brilhar acho muito. isso, tá? Tô Ah, dizendo Só sério? que o momento é tenebroso. Eu não posso chegar aqui pra tá. você e dizer que eu acho que o cara é melhor do que o Paulinho, que se encaixou em muitos momentos pelo Atlético. E só por causa de 2, 3 jogos, Não, mas você falou que ele é eu melhor falar que ele é Paulinho. ruim. Então Ah, tá. Não, Tá você eu comparando posso com chegar você aqui mesmo. Você disse que ele nem falta vai fazer no Clássico. Falta ele não vai fazer, porque ele não vai atual, jogar. Pelo momento atual. Pelo momento atual. Não pelo que ele pode render. Eu acho que ele vai render muito no Atlético. Só que, felizmente, pro torcedor atleticano, quando tiver valendo alguma coisa, porque agora não vale absolutamente nada.
Só uma coisinha, eu acho que a gente exaltou um pouco o Hulk, eu peguei uns números dele aqui, só pra gente uma falar indecência. da importância. Que homem, Elton. Que homem é o Hulk. 53 gols em 73 partidas no Mineirão. 73 jogos, ele fez 53 gols com a camisa do Galo. É um número impressionante. E ontem ele chegou à marca de 116 gols com a camisa do Galo. O Hulk... E ele é o artilheiro do novo